Você usa PPR ou prótese total, dentadura, aquela famosa perereca, e você tem vontade de se livrar disso? Então, hoje nós vamos falar sobre como você vai fazer para se livrar desse hábito, desse mal-estar, de como você pode voltar a sorrir de novo, sem precisar usar uma prótese artificial. Mas antes da gente iniciar esse assunto, nós já gravamos um episódio falando sobre pério e implante, então volta lá, assiste o primeiro episódio e hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto. Para isso, eu tô aqui com a doutora Ariane, que é especialista nesse assunto, implante e prótese, e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas relacionadas a esse assunto. Ariane, conta um pouquinho pra gente, o paciente que usa uma prótese total, uma PPR, uma dentadura, e tem vontade de se livrar, quer fazer um implante, como que funciona esse planejamento, por onde que a gente começa, como que faz para esse paciente iniciar o tratamento? Oi, Tati, então, o ideal é sempre o paciente vir, conversar com o dentista, tirar as dúvidas dele sobre a prótese. Muita gente não gosta da prótese, principalmente por causa da sua estabilidade. A prótese removível, ela tem como remover, então às vezes fica frouxa, ele não gosta, né? E aí, com isso, a gente pode fazer um implante que a gente chama de protocolo, que garante essa estabilidade, deixa a prótese mais segura. Tanto é que tem alguns pacientes que reclamam muito que a prótese tem aquela parte de trás do céu da boca. Não sente o gosto do alimento, né? Não dá pra comer direito, nada disso. Tem gente que nem consegue falar direito, não gosta mesmo. E aí a prótese protocolo não tem isso, não tem essa parte de trás, né? Sim. E aí fica muito melhor pra ele. Traz esse equilíbrio, né? Traz essa estabilidade. Tá, para o paciente conseguir entender o que é a prótese protocolo, como que funciona. O paciente, ele tem que fazer um implante, 2 implantes, ele já fica logo com a prótese definitiva? Como que funciona para esse paciente? Ele faz a cirurgia e logo depois, como é que funciona? Então, normalmente, quando o paciente vai fazer a avaliação, isso tudo é feito um planejamento. Então, aí, nesse planejamento, a gente vai escolher o tipo do implante, o tamanho do implante, a quantidade de implante, pode ser 4, pode ser 6. E aí, conforme for, a gente vai fazer a cirurgia e ele vai sair com uma prótese já provisória. Enquanto ocorre a ossa-integração lá, ele vai esperar com essa prótese provisória. E o que é essa ossa-integração? Porque o paciente não sabe, né, muito bem como que funciona isso. Ele acha que ele já vai sair com dente, vai sair e vai comer um churrasco, né? Mas não é bem assim. A gente tem que falar para o paciente, calma, você tá com uma prótese provisória. Como que funciona? Quanto tempo leva isso? Isso. Funciona assim, no dia da cirurgia, a gente instala o implante, e aí essa ossa-integração é o quê? É o osso crescer em volta desse pino de implante, entendeu? Então, por isso que depois que a gente faz essa cirurgia, o paciente não pode ficar forçando muito esse implante, né? Para que ocorra essa ossa-integração e que ele fique lá bem estável. Porque o que a gente quer do pino do implante é isso, a estabilidade dele. Sim. Senão o paciente continuaria com a perereca caindo, Isso, né? Não com o implante, né? Isso. E aí depois, na parte de baixo, tem diferença da parte de cima? Tem alguma coisa de saúde do paciente que interfira nessa fase aí de formação de ossa-integração? Como que funciona? Então, na parte inferior, ele é mais difícil, assim, o paciente se acostumar com uma prótese total, entendeu? Por quê? Por conta da língua, sempre vai ficar esbarrando lá, então sempre vai ficar saindo, né? Então, o ideal é fazer mesmo essa prótese protocolo para trazer essa estabilidade. E quanto tempo que a gente consegue fazer o inferior? No inferior, mais ou menos uns 6 meses, a gente já consegue instalar a prótese definitiva. Tá, em cima demora um pouco mais, porque às vezes pode precisar fazer enxerto, alguma coisa assim, né? Isso. Porque às vezes o paciente, ele quer extrair o dente, né? E aí ele não coloca nada. Não coloca um enxerto, não coloca nenhum biomaterial. E acha que depois ele pode conseguir colocar um implante. Mas às vezes não é possível, porque ocorre essa reabsorção, que é o quê? O osso, ele vai entender que ele não precisa mais estar lá, porque não tem dente. Então ele começa a reabsorver, que é perder esse osso. Tá. Tanto é que tem alguns pacientes que, quando tiram a prótese, ele até sente um pouco a boca dele um pouco murcha. Por quê? Perdeu a sustentação naquele lugar. Entendeu? Não, e é engraçado porque às vezes a gente vê o paciente quando vai fazer uma prótese total, né? Uma dentadura, uma PPR. Quando a gente instala a prótese, parece que ele fez preenchimento labial, né? O paciente totalmente. volta a ter esse suporte dessa região daqui, ele se sente tão bem que parece que ele fez um preenchimento. Isso, muda e na verdade totalmente foi a o face. suporte labial do paciente que tinha ido todo embora, né? E aproveitando agora que você falou sobre isso de perda, né? De
dente, o paciente, às vezes, quando ele quebra um dente, ele precisa fazer um tratamento restaurador. Como que funciona para a gente poder escolher qual é o melhor material para esse caso? Se vai ser porcelana, se vai ser resina, se precisa colocar pino na raiz, como que funciona? Porque muitas vezes o paciente quer extrair logo o dente, né? Isso, muitas das vezes o paciente não quer nem fazer tratamento de canal, né? Eu lembro uma vez que eu atendi uma paciente, ela já era 40 anos, já era casada, tinha filhos. E aí, o caso dela era bem simples, só que ela precisava fazer um tratamento de canal e depois colocar o que a gente chama de bloquinho, né? Uma onlay. E aí, ela precisava colocar o bloquinho. E aí, quando eu falei pra ela, ela falou, não, vou extrair. Aí eu falei, nossa, mas o teu caso é tão simples, não tá nem... É tão grande assim, você só realmente tem que fazer o canal. E ela falou assim, não, meu pai dizia que se for pra fazer um canal, é melhor extrair. Eu acho engraçado, né? Porque assim, se o paciente tem um problema na unha, a gente não manda ele arrancar o dedo, né? Eu não vou falar, olha, eu vou arrancar meu dedo aqui e vou continuar com os outros 4 da mão. Mas do dente, a maioria das pessoas dá pouco valor, né, pro tratamento dentário. Acaba que não tem uma visão que é melhor manter o seu próprio dente do que fazer um implante. Isso aí. E aí, muitas vezes, o paciente chega querendo fazer um implante, né? Querendo tirar o dente e fazer logo o implante, né? Isso aí. Por mais que o implante seja ótimo, uma ótima opção, nunca substitui realmente o seu dente verdadeiro. Porque quando a gente extrai o dente, melhor dizendo, quando a gente tem o dente, a gente tem o ligamento periodontal. Depois que a gente tira esse dente e coloca o implante, a gente perde esse ligamento periodontal, entendeu? O ligamento periodontal, ele vai servir como um amortecedor quando a pessoa for mastigar. No implante, a gente não vai ter isso, né? Aproveitando agora que você falou disso de implante também, depois que faz o implante, esse paciente tem que fazer uma manutenção desse implante? Como que funciona? Porque às vezes o paciente quer fazer o implante e nunca mais olhar na cara do dentista, né? Quero voltar daqui a 2 anos, 3 anos. Isso. Qual é a importância dessa manutenção? Isso. Assim como a limpeza tem que fazer em 6 meses, a manutenção do implante também tem que fazer 6 meses. E tem algumas pessoas, aproveitando o gancho aí, tem algumas pessoas que não higienizam a sua prótese removível, que acha que não precisa tirar, que acha que fica lá e eu fiz, ficou, tá bom, tudo certo. Não precisa limpar mais pra nada, não precisa limpar. Mas é importante que faça a higienização corretamente, que tire para dormir. É importante também que o paciente de implante vá fazer a sua manutenção. A gente precisa de uma radiografia para avaliar. Às vezes não é só clinicamente, mas radiograficamente, para ver se é tudo certo, né? Até porque tem alguns pacientes que perdem o dente por periodontite e acha que... Botei o implante, não vai ter mais problema, né? Não vai ter mais problema. E não é verdade. O ideal é a gente tratar a causa, né, da periodontite pra gente não piorar com o implante, que já vira uma implante... Periimplantite, né? Periimplantite, isso aí. Porque na maioria das vezes o paciente acha que, eu vou colocar o implante, eu não vou precisar mais tratar nunca mais na minha vida. Isso aí. E é exatamente isso que você falou, né? Da mesma forma que a gente tem uma doença periodontal no dente, a gente pode ter uma periimplantite e perde o implante. Na verdade... E vai dar muito mais trabalho, né? Todo mundo vê o implante como uma solução das coisas, e na verdade não. A gente sempre vai ter que cuidar, fazer uma manutenção. E como que funciona depois que o paciente faz um implante ou faz a coroa sobre o dente mesmo? Como que funciona esse processo de laboratório? Porque muitas vezes o paciente fica com uma raiva da gente, porque, demorou 3 meses, eu desisti de ir naquele dentista, porque o trabalho demorava demais, o dentista ficou me enrolando, porque a fama que a gente leva é que o dentista ficou sempre enrolando. Como que funciona hoje em dia essa parte que a gente tem feito digital para melhorar aí a vida dos pacientes? Isso, antigamente a gente fazia moldagem, né? Que era a famosa massinha, né? Que o paciente vomitava, passava mal. Não gostava. E hoje em dia tem o escaneamento. A maioria das pessoas pede o escaneamento, que não quer mais colocar massa nem nada. E o escaneamento, ele facilitou tanto pra gente quanto pro paciente também. Porque antes o paciente vinha 3, 4 vezes, às vezes a moldagem não estava certa, às vezes a gente tirava um registro na cera, aí ia no motoboy, aí depois amolecia. Roubava a moto, acontecia de tudo, né? Acontecia de tudo, e aí o paciente vinha mais vezes ao consultório. Hoje com escaneamento não, hoje a gente escaneia, e aí, porque o escaneamento é uma cópia mais fiel possível daquele trabalho da boca do paciente, né? E aí envia para o laboratório, e aí em 10, 15 dias o paciente já vem para colocar. Não tem precisa mais fazer prova, não precisa de nada, não tem mais isso de voltar para fazer prova, para ajustar, não. Aí já vem normalmente. Só para a gente finalizar esse assunto de escaneamento, né? O escaneamento, ele fica salvo numa nuvem. Então, a gente tem a cópia do dente do paciente pro resto da vida. Se o paciente quebrar um dente, ele estiver lá na Suíça, e ele quiser chegar no Brasil com o dente pronto, a gente tendo a cópia do dente dele digital, a gente consegue que ele chegue na clínica com o dente pronto, desde que
esteja igual quando ele saiu do Brasil, né? Se ele tiver com o dente da mesma forma, a gente consegue reabilitar ele até a distância. É muito mais prático para o paciente, é indolor, é mais rápido. Então, são vários benefícios ao mesmo tempo do escaneamento. Coisa que antigamente a gente fazia, moldando, provando, mandando pro laboratório. O laboratório falava que não estava legal. Aí a gente tinha que anestesiar o paciente, colocar fio, moldar, fazer tudo de novo. Então, o escaneamento veio em todas as etapas da nossa vida, né, em todas as áreas da odontologia, para facilitar, porque é tudo digital, fica a cópia salva no computador, a gente tem um scanner lá na clínica, né? E aí nunca mais perde aquele escaneamento do paciente. Então, facilita bastante. Muito pra gente e pro paciente. Fora que é mais rápido, né? Não tem mais aquele desconforto. E aí, aproveitando sobre esse assunto também estético, a gente consegue agora também melhorar a parte estética do paciente com faceta, né? Tanto faceta de resina, faceta de porcelana. Explica um pouquinho como funciona para o paciente que às vezes tem uma queixa estética, que não tem vontade de sorrir, mas também não quer melhorar sem ser fazendo... Ele quer um tratamento mais rápido, ele não quer aquele tratamento tão demorado. Como que a gente pode melhorar no caso de um paciente que vai casar e em 3 meses ele quer melhorar o sorriso dele? Então, a faceta tá na moda, né? Então, a gente pode optar por uma faceta de resina para um paciente que, por exemplo, vai casar, né? Que é muito mais rápido. A faceta de porcelana ainda tem aquele desgaste, precisa de um provisório. Então, tem gente que não gosta. Tem alguns pacientes que vão precisar, sim, de um pequeno desgaste na faceta de resina. Mas é coisa bem pouca. E os dois são ótimos, tanto a resina quanto a porcelana. E a gente já consegue entregar um sorriso muito melhor para o paciente com um tempo pequeno, né? E é óbvio que, por exemplo, se a gente faz um trabalho de porcelana com escaneamento, fica muito mais fácil. Que aí o laboratório consegue ver direitinho o formato, anatomia, e aí vai entregar tudo certinho, entendeu? O paciente, ele se sente até mais seguro, né? Porque ele fica com medo. Agora que a gente tem essa parte de planejamento digital, a gente consegue, através de um aplicativo, mostrar para o paciente como que vai ser o antes e o depois dele. A gente consegue, então, fazer o escaneamento daquele paciente, mandar para o laboratório e falar para o laboratório, olha, eu quero aumentar esse dente daqui em 0,5 milímetro, eu quero mudar a coloração desse dente para tal cor. E aí, quando o laboratório envia para a gente provar, o paciente consegue visualizar como que vai ser o futuro tratamento dele. E aí o paciente não fica tão inseguro, né? Porque eles ficam com medo. Até questão de cor, né? Sim. Que na moldagem a gente não conseguia mostrar para o laboratório a cor. Agora, com o escaneamento, sim. A gente consegue fazer tudo de forma mais precisa. Eu acho que facilitou muito a vida do paciente, né? E aí tem casos que o paciente, às vezes, quer um imediatismo, né? Na maioria das vezes, o paciente quer, eu quero melhorar para semana que vem, para o mês que vem. E aí, nesses casos, a gente consegue melhorar o sorriso com uma faceta de resina ou uma faceta de porcelana. Agora, em outros casos que a gente precise corrigir um alinhamento, tem uma alteração muito grande para a gente não ter que fazer um desgaste tão grande no dente do paciente, a gente acaba optando em tratar com a ortodontia. Mas isso já é um assunto para o próximo episódio. Se você tem alguma dúvida, deixa um recado aqui para a gente, que no próximo episódio a gente vai poder falar sobre a parte de ortodontia e de faceta.